Eu fiquei em dúvida se eu ia gravar essa parte do vídeo, mas eu decidi que eu não queria jogar todo o meu trabalho de final de semana fora, então vamos falar do elefante branco dentro da sala de cristal. A essa altura do campeonato, você que é fã da Fórmula 1 sabe muito bem que Lewis Hamilton e Charles Leclerc foram desclassificados do GP dos Estados Unidos por conta de uma questão técnica. Sabe aquela prancha de madeira que fica embaixo do carro? Aquela peça foi introduzida na Fórmula 1 em 1994 para que os carros não andassem muito rente ao solo. E essa prancha tem uma especificação técnica que até aceita um certo desgaste, mas tanto no caso de Hamilton quanto no caso de Leclerc, essas pranchas elas ficaram 0,2 milímetros mais desgastadas do que poderiam estar. Ferrari e Mercedes alegaram que os carros foram prejudicados por conta da corrida sprint, porque o Circuito das Américas tem um elevado número de irregularidades no asfalto, e como esses carros ficaram em parque fechado, as equipes não puderam revisar essas peças tal e como normalmente fariam em um final de semana normal e não detectaram o desgaste maior das pranchas de madeira. Tem alguns sites e alguns canais do YouTube dizendo que o Hamilton roubou, que o Leclerc roubou, ou relativizando, porque tem uma galera que odeia o Hamilton ou que odeia o Leclerc, dizendo, o Hamilton é um trapaceiro e o Leclerc foi vítima da incompetência da Ferrari, sendo que o caso nos dois carros foi o mesmo. Eu devo dizer para esses canais do YouTube, para esses sites, que, olha, distorção de narrativa para cima da gente não, tá? Ou a gente coloca os dois casos como iguais, ou vamos criminalizar os pilotos, e diga-se de passagem, os pilotos não têm nada a ver com isso. Hamilton e Leclerc são vítimas da incompetência de Mercedes e Ferrari, respectivamente, tanto que as duas equipes admitiram e reconheceram os respectivos erros diante daquilo que os comissários da corrida detectaram após a prova. Dito isso, Hamilton e Leclerc perderam os pontos acumulados no GP dos Estados Unidos, em todo o final de semana do GP dos Estados Unidos, tanto que a diferença entre Sérgio Pérez e Lewis Hamilton aumentou para 39 pontos. Antes essa diferença era de 30 pontos, mas com os pontos perdidos pelo piloto inglês durante o GP dos Estados Unidos, essa diferença aumentou, beneficiando o piloto mexicano de forma direta. Sem falar que todas as respectivas posições que Hamilton e Leclerc conquistaram em pista, elas foram alteradas e a gente tem uma nova ordem da chegada do Grande Prêmio dos Estados Unidos. Dito tudo isso, você vai ver o vídeo original que eu gravei sobre o GP dos Estados Unidos, sobre o final de semana do GP dos Estados Unidos, mas achei importante fazer essa atualização para que não venha encheção de saco depois dos haters. Tudo que eu não quero nessa vida é alimentar o ódio nas pessoas, mas me irritou muito ver alguns canais do YouTube chamando determinados pilotos de trapaceiros, sendo que a responsabilidade disso é das equipes. E aí só me resta dizer que é muita incompetência do Toto Wolff e do Frederico Vasseur, que não coordenou as suas equipes de forma correta para colocar os carros dentro do regulamento. Aliás, o Toto Wolff falou com todas as letras. As outras equipes conseguiram algo que nós não conseguimos, que é ser competentes e andar dentro do regulamento. E isso mostra ou deixa claro de onde partiu o erro e de onde partiu a irregularidade. Então, é isso. A partir de agora, o vídeo original sobre o GP dos Estados Unidos da Fórmula 1 em 2023. Dizem que na vida a gente tem que ter esperança. Esperança por dias melhores, esperança por mais dinheiro na nossa conta bancária e esperança por uma vitória na sua corrida número 100. Lando Norris tinha esperanças de que poderia vencer o GP dos Estados Unidos em 2023 na Fórmula 1, na sua 100ª corrida, e uma corrida por uma equipe lendária como a McLaren. Não posso culpar Lando Norris. Afinal de contas, ele estava largando na primeira fila, Max Verstappen, que é o grande nêmesis do entretenimento, largava em sexto,
e tudo apontava para uma corrida com um vencedor diferente e, por que não, o piloto britânico da equipe de Zac Brown. Mas aí veio Max Verstappen e estragou tudo. Na verdade, vários fatores explicam a vitória de Max Verstappen, que, por sinal, para nossa alegria, foi a mais difícil vitória do piloto holandês na temporada de 2023 na Fórmula 1. Vitória essa que foi indicada no sábado na corrida sprint. Nas últimas provas eu gravei 2 vídeos para a corrida sprint, mas dessa vez, como eu decidi ter vida, como eu decidi sair de casa no final de semana para aproveitar o sol de Florianópolis, eu vou gravar um vídeo só falando sobre a corrida sprint do sábado e do GP dos Estados Unidos, que sabiamente, vou repetir, sabiamente eu assisti no começo da noite de domingo, porque eu dei prioridade para a NASCAR, porque a NASCAR ainda tem competição, na NASCAR ainda tem um campeonato a ser disputado, e na NASCAR a gente não tem uma equipe dominante. Apesar de ter um piloto dominante, falando rapidamente da NASCAR, particularmente eu acho que o nosso amigo Kyle Larson tem tudo para ser campeão da categoria, apesar do formato da NASCAR permitir imprevistos, como por exemplo o melhor piloto classificado na última corrida vence, é literalmente isso, o primeiro que chegar leva, ou a melhor posição possível, mas o Kyle Larson, ele é uma força dominante hoje na categoria e vem apresentando uma performance impecável, quase impecável depois da bobagem que ele fez hoje lá em Homestead, Miami. Dei uma olhada, esse vídeo deve estar no YouTube. Então, na NASCAR, temos um potencial campeão de 2023, que é o Kyle Larson. Voltando a falar da Fórmula 1, corrida sprint no sábado, Max Verstappen venceu, Lewis Hamilton em segundo e Charles Leclerc em terceiro. Nessa corrida, eu posso pontuar que ali a gente já tinha um indicativo do que mais ou menos poderia acontecer na corrida. Não só com Verstappen, mas principalmente com as Mercedes, com a Ferrari e com a McLaren. Chamou a atenção o desempenho da Mercedes ao longo de todo o final de semana. Acho que o grande vencedor deste final de semana dos Estados Unidos foi mesmo o Lewis Hamilton, porque acumulou pontos importantes na luta pelo vice-campeonato. Por mais que ele diga que ele não queira o vice-campeonato, ele está em disputa, e isso vale o emprego do Sérgio Pérez na Red Bull. Então a diferença entre o piloto mexicano e o heptacampeão do mundo caiu de 30 pontos para 17. Ou o Sérgio Pérez reage no GP em casa, e assim, reage nível vitória com volta mais rápida, tá? Ou ele reage, e aí eu não acho que o Verstappen vai ajudar ele para ele reagir, ou ele vai perder o vice-campeonato mesmo para o Hamilton, porque o que aconteceu naquela batida do Hamilton com o Russell no Qatar foi a aberração, quase um resultado de descarte. Hamilton é um piloto muito competente, não é heptacampeão à toa. Se tivesse mais algumas voltas no GP dos Estados Unidos, ele muito provavelmente teria ultrapassado o Max Verstappen, e aí a culpa é da estratégia da Mercedes, que mais uma vez não houve um dos melhores pilotos da história, e o cara é prejudicado por conta de uma estratégia que não funciona tão bem. Mas por falar em estratégia, nenhuma equipe supera a Ferrari. É inacreditável como a Ferrari consegue errar em estratégia de forma miserável. Se eu sou o Carlos Sainz, eu processava a Ferrari por danos morais. Porque o Carlos Sainz, ele mesmo falou isso numa entrevista depois da corrida sprint. Quando ele viu que ele ia largar de pneu macio, enquanto todo o grid largou de pneu médio na corrida sprint do sábado, ele chamou a equipe no rádio e perguntou: nós somos os únicos gênios que vamos tentar isso? Ou seja, nem o Carlos Sainz está concordando com a dona Ferrari nas estratégias. E tanto Sainz quanto Leclerc foram sensivelmente prejudicados pelas estratégias. O Charles Leclerc, coitado desse menino. Eu insisto que o Leclerc está jogando sua carreira fora na Ferrari, porque não é possível que esse cara... Não é que ele tem falta de sorte, ele tem uma equipe que não atua a favor dele. Por que diabos aquela estratégia de pneus, né? Por que diabos ficar blefando com uma estratégia de pneus que claramente não funcionou? E o que é pior, né? O Leclerc vê o Carlos Sainz passando ali na pista,
vê o Carlos Sainz na frente na tabela de pontuação e muita gente coloca também a pontuação do Leclerc nesse ano como responsabilidade dele. Essa altura do campeonato não é mais culpa dele. A Ferrari também tem algo a ver com isso, porque como é infeliz a equipe italiana nas estratégias. Eu falei no Sérgio Pérez agora há pouco, eu fico pensando como a cabeça do mexicano deve estar bagunçado, porque vem Helmut Marko ameaçando de demissão se não conseguir o vice-campeonato. Aí tem a briga interna da Red Bull, onde ele é um dos pivôs. A gente nem sabe se a briga interna é realmente tudo aquilo que estão falando, mas o clima parece que não está bom na equipe dos energéticos. E a próxima prova é no México. Insisto, o Pérez, para ele se recuperar na tabela de pontuação, ele tem que vencer e fazer a volta mais rápida. Caso contrário, o Lewis Hamilton vai continuar acumulando os pontos necessários para ser vice-campeão. Então, para um piloto que era considerado o grande adversário de Max Verstappen, e em qualquer situação normal de temperatura e pressão, pelo menos historicamente foi assim, o seu companheiro de equipe é o seu primeiro adversário. E não é isso o que aconteceu, obviamente. A cabeça do Sérgio Pérez, e acho que até o coração, a alma, o pâncreas e alguns outros órgãos internos do piloto mexicano foram simplesmente destroçados desde o GP de Miami, e isso é fato. Acho que moralmente falando, o Verstappen ganhou esse terceiro título mundial a partir do GP de Miami, porque depois disso o mexicano não foi mais nada, e quinta posição com aquela nave alienígena da Red Bull, fica difícil defender o piloto mexicano. Tudo bem ele não ter a mesma performance do Verstappen, ele chegou 18 segundos atrás, agora não conseguir ter o melhor desempenho do que Lewis Hamilton, Lando Norris e Carlos Sainz com um carro melhor, realmente fica difícil. Mas que a gente pode falar da corrida sprint e da corrida principal. Os Ferraris apresentaram o desempenho que apresentaram, e a McLaren que até evoluiu ao longo do ano, é visível a evolução da McLaren, foi a equipe que mais evoluiu, o carro que mais melhorou, mas parece que chegamos no limite da dona McLaren Mercedes. E também a essa altura do campeonato, a gente está no final de outubro, as equipes estão voltando seus olhares para 2024 e para o carro do ano que vem. Então, diferente das desesperadas Aston Martin, sei lá, da Haas, que também está naquela base do desespero, e olha que a Aston Martin apresentou novidades e teve um resultado ruim, a Haas apresentou novidades, os dois carros da Haas ficaram fora da zona de pontos. Então, mesmo essas equipes que atualizam os carros no final da temporada, não vão apresentar grande coisa, e essa altura do campeonato, dos campeonatos, tudo bem, o campeonato de pilotos, o campeonato de equipes, todas essas disputas estão resolvidas, é melhor as equipes focarem nos carros do ano que vem. O próprio Lewis Hamilton já deixou claro também que não está perseguindo tanto o vice-campeonato mundial. Mentira, ele quer superar o Pérez e ser o melhor do resto, que pelo menos acaba com certas teorias conspiratórias e alguns comentários maldosos de haters dizendo que o Hamilton tá massacrado, o Hamilton não ganha nada, só ganha com carro bom. Tá, vamos ver o número de porcentagem de vitórias do Max Verstappen nos últimos 3 anos para a gente começar a ter essa discussão de uma forma mais séria, ou vamos olhar para o hipotético vice-campeonato do Lewis Hamilton como uma amostra clara de que um piloto que já está com uma idade avançada para a categoria consegue entregar um desempenho muito melhor do que pilotos que têm quase metade da idade dele. Isso significa muita coisa, não só para o próprio Hamilton, como para os haters do Hamilton que insistem que ele está acabado para a Fórmula 1. Aliás, nem o Alonso com a Aston Martin, que andou muito para trás, é considerado um fracassado. Tudo bem, o espanhol terminou em 13º, não foi um final de semana para Aston Martin, foi patética a atuação da equipe do Lawrence Stroll, e eu já começo a acreditar realmente que o papai Stroll está querendo sair da Fórmula 1, porque será que o dinheiro acabou? Que para ter uma queda de desempenho tão acentuada, o dinheiro pode ter acabado, o incentivo financeiro do papai Stroll, enfim, todas essas coisas que fazem a roda do mundo girar.
Mas o GP dos Estados Unidos foi uma espécie de jogo de xadrez constante e isso tornou a corrida, que tinha tudo para ser monotônica, modorrenta e enfadonha, algo bem mais interessante do que eu mesmo poderia imaginar. Teve aquele lance dos pneus, os blefs das equipes sobre as táticas de paradas de pitstops e no final das contas, quem deve ganhar o prêmio da Loteria Federal sozinho essa semana não é exatamente o Max Verstappen, mas sim a engenheira dele, a estrategista, não, porque o engenheiro é o italiano lá que o Verstappen fica xingando ele para não falar com ele durante as freadas. Aliás, freadas estas que preocuparam a Red Bull, porque pela primeira vez a Red Bull deixou claríssimo que tem um problema de freios ou de superaquecimento de freios em pistas onde as temperaturas são elevadíssimas. E dá para imaginar o inferno na Terra que foi em Austin, no GP dos Estados Unidos. Normalmente é muito quente, afinal de contas é uma área do estado do Texas, onde o calor é maior. Então a Red Bull sofreu com os freios. Agora imagina o engenheiro falando com o cara durante as freadas quando ele está com problema de freio. Então a grande vencedora hoje foi a estrategista do Max Verstappen. Mais uma vez essa menina dá aula, a Hannah Schmitz. E não é a primeira vitória que esta menina dá para o piloto holandês. Várias e várias vitórias do Verstappen vieram em função da estratégia estabelecida pela Hannah em combinação com o piloto de elevadíssima qualidade, que é o Max Verstappen. Mas hoje, principalmente, quando muitos acharam que estava tudo na pior, que de repente o Norris ou o Hamilton poderiam vencer a corrida por conta das estratégias estabelecidas, Hannah Schmitz, Max Verstappen e o RB19 deram show num trabalho em equipe muito bem feito. E isso porque a própria Red Bull, que não está num clima muito bom, apresentou problemas durante a corrida e esses problemas foram contornados. De qualquer forma, a prova foi muito interessante por conta das estratégias de pista, muitas ultrapassagens, boas disputas em pista, algo que eu não esperava, sinceramente. Na verdade, eu torcia por isso e alimentei as minhas esperanças quando testemunhei como foi o treino classificatório que aconteceu na sexta-feira, que determinou na primeira fila o Leclerc e o Norris e determinou o Verstappen na sexta posição. E muito diferente do que a gente imaginava que poderia ser, o Verstappen não saiu na louca buscando as posições. Ele soube administrar bem o problema dos freios, administrar o desgaste de pneus, tomou a iniciativa quando necessário e se valeu de uma estratégia correta para poder vencer o GP dos Estados Unidos. E diferente de algumas teorias das conspirações e falas movidas a pouca racionalidade e pouca inteligência, não acho que a Red Bull está segurando seu ritmo para não levantar suspeitas de que pode ter algum aditivo para vencer tanto como venceu em 2023. Eu prefiro acreditar que é competência da Red Bull, competência do Verstappen, competência do Christian Horner e entender que desde 2022 a Red Bull desenvolve carros vencedores. Aliás, Adrian Newey também faz parte desse pacote. O cara é definitivamente um gênio. E pensar que ele passou pela Copersucar Fittipaldi. Olha só como são as coisas. Então, uma corrida dinâmica, uma corrida interessante, uma corrida cheia de alternativas, movimentos bem pensados das equipes, com exceção da Ferrari, e até mesmo a Mercedes, como eu disse, pisou na bola no Lewis Hamilton, porque Hamilton poderia ter vencido a corrida se ele tivesse mais 2 ou 3 voltas para alcançar o Max Verstappen, porque o ritmo do piloto britânico era melhor, mas a Mercedes segurou o Hamilton mais tempo na pista do que o necessário. De qualquer forma, eu me diverti e me dei bem assistindo só a reprise do que a corrida ao vivo. Próxima prova, como o Sérgio Maurício falou por 527 vezes durante a transmissão, será o Gran Premio de la Ciudad de México, no Autódromo Hermanos Rodrigues, entre os dias 27 e 29 de outubro. E aqui o que está em jogo, além do vice-campeonato mundial? Está em jogo a sobrevivência de Sérgio Pérez na Red Bull e há quem diga que a permanência de Sérgio Pérez na Fórmula 1. Se tudo der errado,
o piloto mexicano pode anunciar a sua aposentadoria das pistas, se não nesse final de semana do México, mas até o final da temporada. Helmut Marko, enquanto ainda tem emprego na Red Bull, está doido para colocar o Daniel Ricciardo como segundo piloto no lugar do piloto mexicano. E louco também para mandar embora o Yuki Tsunoda e, quem sabe, jogar o Sérgio Pérez para a AlphaTauri ou Adidas ou Hugo Boss, seja lá o que essa equipe vai se chamar no ano que vem, e trazer de volta o Liam Lawson, que tanta alegria deu para o nosso amigo Marko durante as corridas que ele substituiu o Daniel Ricciardo. E é isso, até que deu um vídeo bem longo sobre o final de semana da Fórmula 1. A corrida sprint não foi tão legal assim, eu confesso que fiquei com sono durante as 19 voltas da corrida mais curta, onde Verstappen, num ritmo de corrida diferente do que ele estabeleceu para a prova principal, venceu sem qualquer tipo de dificuldade, e a corrida principal, o GP dos Estados Unidos, muito mais animada do que eu imaginava. No final das contas, acho que o saldo é positivo. Tivemos entretenimento para todo mundo e nós vamos começar a semana esperando pelo GP do México com uma certa pimentinha e uma certa dose de animação e descontração, porque foi isso que esses pilotos nos entregaram lá em Austin, Texas. E é isso. E acompanha o final da NASCAR, que vai ser bem mais divertido. A prova final lá em Phoenix, no Arizona, acontece no dia 5 de novembro. Vale a pena você acompanhar. Formato de Championship 4 ou Final 4. Quem chegar primeiro vence o campeonato. É justo? Há quem diga que não, mas é bem divertido, devo confessar para vocês.